Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês, então, sobre as minhas escolhas para o Desafio Livrada 2019 e sobre o Desafio Livrada 2018. Bom, ano passado foi um ano de eleição e um ano de entrega de TCC, e eu só não li 3 livros do Desafio Livrada. Eu não li o Obrigatório, que era O Peso do Pássaro Morto. Eu não li o de História, que eu tenho aqui, que é o Viva la Revolución, a Era das Utopias na América Latina, que são ensaios do Eric Hobsbawm. E eu não li um livro com escrita, eu esqueci, experimental, que eu tinha começado a ler Sagarana, eu li 4 contos ali, aí eu percebi que naquele momento não ia ser uma leitura muito bacana de eu fazer, porque eu tava com muita coisa na cabeça e que o Guimarães Rosa exige muito da gente, então eu acabei, abandonando, mas pretendo reler porque tava gostando, só tava achando muito maçante pra época que eu tava lendo. Mas eu acho que é um saldo bem positivo pra alguém que teve um ano como eu tive. E então eu decidi continuar no Desafio Livrado esse ano. Vou mostrar aqui as minhas escolhas. Eu vou ficar olhando pra baixo um pouquinho, porque eu tô com a lista aqui e com os livros aqui na frente. Eu já vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, que eu copiei da Dona Camila do Viajando. Eu coloquei essas flagzinhas fininhas na lateral dos livros para eu me lembrar que eles são do Desafio Livrada. Assim eu posso olhar pra estante e ver que eles estão me chamando e que eu tenho que ler esse ano. Eu tenho 10 das 15 categorias colocadas. E a minha ideia é terminar de ler esses 10 livros antes de comprar as novas categorias, né? Então vamos lá. O primeiro é um livro para se ler em um único dia. E eu escolhi Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Esse livro aqui eu fiz uma troca com um inscrito do canal. Ele tem 62 páginas e olha como que é a diagramação dele. Ele é bem curtinho mesmo. Com certeza é fácil de ler em um dia. E eu quero muito conhecer a escrita do José Luiz Peixoto, porque eu não li nada. Tá aqui o livro para se ler em um dia. Uma peça de teatro grego é a segunda categoria e eu escolhi Antígona do Sófocles. Eu já li algumas peças de teatro grego e eu não sou muito fã desse tipo, do teatro grego. Então eu já li o Édipo Rei, eu já li As Nuvens, eu já li mais algum, eu não lembro agora. Mas eu sei que eu li uns 3, 4 livros de teatro grego. Eu acabo guardando aqui porque eu sei que eles são base. Apesar de eu não gostar muito, eu acabo guardando eles aqui. E muito porque eu sei que eles são base para muitas histórias e que eu posso querer retomar alguma parte deles com alguma leitura que possa vir aí no futuro. Então eu guardo aqui. Mas o Antígona foi um livro que eu vi a Carmen, do canal Que Vi do Mundo, falando. Eu achei muito interessante ela falando da força da mulher nessa peça. E, bom, eu adoro ler coisas relacionadas à mulher. E acho que ler uma coisa tão antiga sobre o papel da mulher, como a mulher está se colocando na sociedade, porque parece que um irmão dela é morto, mas na posição que ele estava, ele não teria direito a um enterro, e aí ela vai lá reivindicar o direito do irmão ser enterrado, e eu achei isso muito interessante, Essa é a questão da mulher forte se impondo, numa época em que a gente não vê muito dessas coisas. Então eu coloquei Antígona aqui, mas eu preciso comprar. Uma inscrita minha disse que seria legal ler a trilogia tebana, que é só Édipo Rei, aí tem mais um do Édipo e depois Antígona. Vamos ver. Talvez eu leia, mas ser muito sincera e dizer que provavelmente esse vai ser o último livro que eu vou ler pro desafio, porque daí se eu não completar eu me livro logo do que eu não quero muito ler. A terceira categoria é um romance húngaro. Eu tinha um aqui, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas que não leu já o livro vão ler, que é Os Meninos da Rua Paulo, nessa edição, que era da Kozak Naif, mas a Companhia das Letras já relançou. Olha aqui o post-it que eu coloquei. Esse livro aqui, então, vai contar a história dos grupos, das ganguezinhas de meninos nessa rua. E eu achei muito interessante o quanto tantas pessoas falam bem desse livro, sendo que é um livro infanto-juvenil húngaro. Essa edição aqui da Kozak tem ilustrações e eu tô empolgada pra ler. Eu tô lendo agora Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, que também é um livro infanto-juvenil, só que estadunidense. E é muito interessante ver quais são as ideias, os ideais que os autores querem passar, Vamos ver se Meninos da Rua Paulo tem isso também. E depois aqui uma escritora brasileira viva, e esse livro eu já estou lendo. O livro que eu escolhi é Meu Coração de Pedra Pomes, da Juliana Frank.
Eu tô na página 10, ou algo assim, eu li 10 páginas, né? Então eu devo estar lá pela 17, 18. E eu achei muito interessante porque esse livro é muito espirituoso. A autora tem uma irreverência muito grande, ela é muito única. E isso dá pra perceber logo no comecinho. Ele é um livro fininho também, tem cento e poucas páginas. Eu dei preferência a livros mais curtos, sempre que eu pude nessa lista, pra garantir que eu pudesse ler mais livros e chegar mais próximo da conclusão do desafio, não é mesmo? Até porque, assim, de certa forma, a gente tem que admitir que os livros que a gente já tem no estante, a gente já leria e a gente já conhece. E o desafio é mais sobre conhecer os novos livros. Então, vou ler esses aqui, mas é claro que vou elaborar melhor os livros que eu não tenho ou que eu não leria por mim própria. Depois disso... eu esqueci de pegar esse. Gente, eu tenho que me perdoar, eu esqueci ali na estante. Mas uma ficção política, eu escolhi Nós, do Zamiatin. Eu vou ler e ver se se encaixa. Eu sei que é uma distopia, que provavelmente todas as distopias se encaixem nesse critério. Mas vamos ver o quanto ele vai discutir a sociedade. E vocês vão se lembrar que eu tinha colocado esse livro no Desafio Livrado 2018 como uma distopia. Mas eu acabei lendo, então, Uma Resistência do Huxley. Bom, tá de novo aqui, dessa vez espero que eu leia. Um vencedor do Goncourt, é a 6ª categoria. O Goncourt é um prêmio francês, e eu tinha aqui na minha estante, então, esse aqui que também muita gente vai ler, que é o Canção de Ninar, da Leila Slimani. Tem até um selinho aqui com a premiação do Goncourt. Esse livro aqui ficou muito famoso porque a Leila veio, então, ano passado para a Flip, e muita gente leu, muita gente me indicou, inclusive o Márcio, do Leitor 97. Inclusive o Márcio me indicou uma 2, disse que era minha cara. Eu li, me apaixonei, então eu tô super em alta com as indicações do Márcio. Desculpa, gente, esse post-it aqui não para de sair, porque esse livro Morreste é muito fininho. Bom, vamos ao próximo. Um livro de filosofia. E aí eu não tinha muita coisa de filosofia aqui e me lembrei deste livro, Dororidade, da Vilma Piedade. Ele é bem fininho, da editora Nós também. Esse livro aqui eu já tinha visto em algumas discussões sobre feminismo, e depois, quando teve o segundo turno das eleições, que todo mundo foi votar, levando livros e tudo mais, eu vi esse livro com a Áurea Carolina, que foi deputada federal, foi eleita deputada federal pelo estado de Minas Gerais. Ela levou esse livro, então me deixou mais empolgada para ler. E quando eu vi ele na Feira do Livro da USP, na Festa do Livro da USP, eu acabei comprando porque estava bem baratinho. Ele tem 40 páginas, é super simplesinho. Também acho que vai ser bacana de ler. Eu já li um pouquinho mais de filosofia na minha vida, mas confesso que não tá sendo uma prioridade hoje em dia. Vamos à 8ª categoria. A 8ª categoria, então, é primeiro romance de um autor que você gosta. E o primeiro livro que eu vou ler de um autor que eu gosto é esse aqui, Noite Escura, do Rodrigo Tavares. O Rodrigo escreveu esse livro aqui e ele publicou de forma independente. Agora, em 2019, ele fez uma segunda publicação e ele teve o carinho de me mandar. A gente ficou bem próximos, porque eu comprei o Andarilhos diretamente com ele no Instagram. A gente conversou sobre a leitura de Andarilhos e eu até cheguei a conversar com ele e ele tinha me dito que esse livro aqui não tinha mais edições, senão ele me enviaria. E acabou me enviando no Natal, né, no final do ano, e foi uma grande surpresa. Ele tem mais um livro que é o Atropeada, que eu tenho em e-book, mas eu conversei com a Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos, que ela é amiga dele, e ela me falou que esse aqui é o primeiro, então está valendo. Próxima categoria, um livro escrito por um autor, xará de nome ou de sobrenome. E aí tem uma autora que eu tô muito interessada em ler, porque ela foi recomendadíssima por umas youtubers que eu gosto muito, como a Aline Aimee e como a Gisele Berspacher, que é a Nicole Kraus. E ela tem um livro chamado Noite Escura, que é o que eu coloquei aqui a princípio. Kraus é meu sobrenome, né? Então eu achei muito legal poder usar essa questão do xará de sobrenome, que é mais difícil de encontrar em alguns casos, como o meu. Um livro com uma capa feia, gente. Raramente eu compro livro de capa feia, porque se o livro tem outras capas, eu escolho a que eu mais gosto. Mas tem uma editora, a LPM, que tem uns livros que só ela publica. E não importa se você não quer ele em livro de bolsa, se você não quer assim, como o Bukowski, por exemplo, você tem que comprar da LPM porque é a única que oferece. E uma capa horrível é essa aqui, de Delta de Vênus, da Anais Nin. Primeiro, porque eu não gosto de fotos em capa. E segundo, que parece que esticaram essa foto aqui, né?
porque não faz muito sentido. A barriga dela tá pra cá, os peitos pra cá. Eu não consigo entender muito, não. Acho feia pra caramba. Então, esse ano aí, a gente lê um livro de capa feia. Um livro sobre artes plásticas, eu não tenho certeza, mas eu fiquei muito interessada em Raiz, do Ai Weiwei, que inclusive o Yuri mostrou no canal dele. Então, a princípio tá aqui, mas é um livro caro. E eu vou dar uma olhadinha se durante esse tempo eu encontro outras opções. Se você tiver dicas, coloquem aqui embaixo. Uma HQ produzida a partir de um livro, e eu tava na dúvida de qual ler. Eu ganhei ano passado O Idiota, do Dostoiévski, em quadrinhos do Camila e seus livros, mas eu queria ler O Idiota junto com o livro O Idiota no projeto Dostoiévski Lindo. E aí eu acabei lembrando que tem uma adaptação em quadrinhos de Moby Dick, do Chaboté. E aí eu decidi colocar esse livro aqui porque eu tenho uma playlist, pra quem não sabe, de leitura conjunta de Moby Dick. Eu posso deixar aqui nos cards pra vocês. E eu achei que seria bacana fazer um vídeo só sobre essa adaptação pros quadrinhos de Moby Dick e colocar dentro da playlist, então, pra deixar ela cada vez mais completa. Eu ainda pretendo também ver adaptações cinematográficas e ir alimentando aquela playlist para que ela fique mais rica. Vamos lá, faltam só 3. Então, um livro que se passa na época dos seus avós. E aí o Yuri tinha dito que era entre o nascimento dos avós e o nascimento dos pais. Só que antes dele ter falado isso, eu fiz o quê? Eu peguei a década mais ou menos do nascimento dos meus avós, peguei pela minha avó que tá viva, né? Que é a única avó que eu ainda tenho. E aí eu peguei da década em que ela nasceu. Aqui, então, eu peguei Cobra Norato, do Raul Bopp. Esse livro aqui é um grande poema. Ele é todo ilustrado nessa edição aqui. Eu peguei esse livro no Scooby por trocas também. Ele tá em ótimo estado. E ele é da década de 30, que é a década dos modernistas, que é o caso do Raul Bopp. Esse livro aqui eu não conhecia, mas eu descobri que ele é um grande marco do modernismo. Então eu tô empolgada. Talvez ele seja um dos primeiros que eu leia, porque eu tô pensando em fazer aí parte de um projetinho sobre a semana de 22, que pode rolar em fevereiro. Então, tá perto. 14ª categoria, um autor falecido em 2018. E aí, eu tinha um livro que eu quero muito ler logo, que é o Glória, do Victor Heringer, né? Infelizmente, o Victor Heringer nos deixou em 2018, não conheço a obra dele. Ele ficou mais famoso pelo Amor dos Homens Avulsos. Esse título é lindo. E aí eu ganhei um vale presente, eu tava na Saraiva, esse livro aqui tava sendo colocado na prateleira e eu li a parte de trás aqui e eu fiquei encantada com essa quote que eles colocaram. Eu nem sei sobre o que o livro se trata direito, mas diz assim essa quote: alguns morriam de amores, outros de bilhetes de loteria não premiados, outros ainda de uma substância misteriosa que as tias mais velhas chamavam de bile preta e que magoavam as pessoas. O marido tinha morrido de Mayakovsky. Segundo a maioria das velhas, apesar de o atestado de óbito rezar infarto agudo do miocárdio. Então eu tô empolgada para ler este livro aqui. E por último, mas não menos importante, a categoria obrigatória, o livro obrigatório que o Yuri coloca, que é o Almas Mortas, do Gogol. E esse livro já tava na minha lista de desejos, então vai ser um prazer muito grande ler. Desses livros que eu não tenho, eu vou dar preferência a ele, porque eu tô bem interessada em literatura russa, principalmente agora que eu tô lendo os livros do Dostoiévski no projeto Dostoiévski Lindo. Eu tô atrasada, mas tô gostando muito de todas as leituras que tô fazendo e elas estão valendo muito a pena, mas não posso me concentrar em ler só Dostoiévski, ainda que às vezes eu prefira ler outras nacionalidades, já que já estou lendo, né, o Dostoiévski. Mas eu gostei muito quando eu li o Capote, do Gogol. Eu quero comprar o Capote Outras Histórias da 34, quero ler o Almas Mortas e quero conhecer mais também, quero conhecer Turgenev, por exemplo. Acho que é o autor que eu mais tenho vontade de conhecer. Quero ler mais o Tolstói, quero ir para mulheres russas também. Quem sabe fazer um curso com a Raquel Toledo, que é a professora que tá no projeto Dostoiévski Lindo, junto com a Isa do canal da Isa Vick. Junto com a Isa Vick do canal Lido Lendo. Então, quem sabe esse ano seja um ano que a gente continue aí com essa avalanche de livros russos. E continue dando uma olhadinha lá na playlist. Eu fiz uma playlist só de Dostoiévski, porque se é pra gente ler a obra toda, a gente já aproveita. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado das minhas escolhas. Se vocês tiverem opções para esses livros que eu não tenho aqui ainda, me digam aí embaixo. Vai ser sempre muito bom conhecer coisas novas. Se vocês não conhecem o projeto Livrada, dê uma olhada no canal do Yuri. Esse ano ele também fez uma adaptação pro Livrada Jovem, que eu achei muito bacana, muito interessante,
muito legal ver o Yuri expandindo o canal dele para obras que se liguem a trazer a leitura para as pessoas mais jovens. Então, todo o meu apoio, né? Ele disse que vai abrir ali alguma coisa para doação de livros. Eu vou tentar participar, porque eu acho importantíssimo. E a gente sempre tem um livro da estante que a gente pode dar. É isso, pessoal. Se tiverem gostado desse vídeo, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui. Também cliquem lá se vocês querem ver as resenhas que eu vou postar desses livros aqui, porque vocês vêm com mais facilidade se estiverem inscritos no canal. Se gostaram ou não gostaram, deixem seu like ou dislike, mas me digam o porquê gostaram ou não gostaram, é sempre bom para que o canal cresça. Um beijo e até a próxima resenha.